Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu guerreiro, para você, minha guerreira. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos falando ainda de iter criminis. No último bloco, nós analisamos todas as fases do iter criminis. A cognição, vimos que ali não há punição, não há como haver punição na fase cognitiva, em que o agente pensa em praticar um delito. Em sequência, ele vai para os atos preparatórios que, em regra, também não são puníveis, considerando que o agente não efetivamente deu início ao seu intento. Os atos preparatórios só podem ser puníveis a partir do momento em que eles constituem um crime de per si, um crime autônomo que por si só já tem tipificação penal. Como, por exemplo, uma pessoa que porta uma arma de fogo com o objetivo de, dias após matar um indivíduo. Nesse caso, ao ser pego com a arma sem dar início à execução da tentativa de homicídio ou do homicídio consumado, nós temos aí um porte ilegal de arma de fogo. Então, na fase cognitiva e na fase preparatória, em regra, não há que se falar em ato punível. Contudo, a partir de então, nós entramos nos atos executórios. Esses sim geram consequências jurídicas bastante impressionantes, bastante importantes, podemos assim dizer. O agente, pessoal, que dá início à execução de um crime e não consegue chegar ao resultado lesivo por circunstâncias alheias à sua vontade, algo externo o impede de alcançar o resultado pretendido, faz com que ele responda pela tentativa, que é uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso 2, e o parágrafo único traz um quantum de 1 a 2 terços a depender do que ocorrer, de quantos disparos, de quantas facadas, de quanto o agente se aproximou do resultado lesivo. Quando há golpe, quando há lesão ao bem jurídico tutelado, mas ele não chega ao resultado pretendido, nós temos a tentativa branca, também chamada de incruenta. Quando ele não acerta nenhum golpe, quando ele não consegue efetivamente causar nenhum tipo de lesão ao bem jurídico, apesar de ter tentado, nós temos a chamada tentativa branca. Quando ele consegue lesionar, a tentativa vermelha. Então, acertou o golpe, lesionou bem, tentativa vermelha, chamada de cruenta. Não lesionou bem, não acertou nenhum golpe, tentativa branca, também chamada de tentativa incruenta. E é muito comum, pessoal, nós ouvirmos o termo tentativa abandonada. O que seria tentativa abandonada? O agente entrou na fase execução, está praticando atos para alcançar o resultado lesivo. Contudo, ele voluntariamente, partindo dele, de dentro para fora, diz não, eu não quero. Ou seja, posso, mas não quero. Nesse caso, a tentativa abandonada é sinônimo de desistência voluntária. E o que é a desistência voluntária, como a gente já comentou? A desistência voluntária nada mais é do que o ato do agente querer algo, desistir desse algo no meio dos atos executórios e responder somente pelos atos já praticados, exatamente como manda o artigo 15 do Código Penal. A desistência voluntária está amparada pelo que a gente chama de teoria da ponte de ouro, exatamente porque o agente é beneficiado. Em vez de responder pela tentativa daquele crime grave que ele deu início às execuções, ele responde somente pelos atos já devidamente praticados. Então, a diferença básica entre a desistência voluntária e a tentativa é que as duas se dão a partir do momento em que são iniciados os atos executórios. Contudo, na tentativa, o agente quer, mas ele não consegue. No que tange a desistência voluntária, ele até consegue, mas ele não quer. Ok? E a consequência jurídica da desistência voluntária é que o agente volte uma casinha. Ele responde só pelos atos já praticados. Enquanto na tentativa, ele responde pelo crime na forma consumada com uma redução de pena de 1 a 2 terços. Ok? Então, dando sequência, vamos para o nosso slide. Desistência voluntária versus tentativa. A desistência com base no artigo 15, amparada pela teoria
da Ponte de Ouro faz com que o agente responda pelos atos já praticados. Enquanto na tentativa 14, 2 e parágrafo único, ele quer, mas não pode. A natureza jurídica da tentativa, então, é diminuição de pena. Que pena? Aquela correspondente ao crime na forma consumada. Ok, pessoal? Então, essa é a base da desistência voluntária, diferenciando aí da figura da tentativa. Temos ainda o arrependimento eficaz e a tentativa. Qual seria a diferença básica entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e tentativa de um crime? Como vimos na tentativa, o agente dá início aos atos executórios e ele abandona a execução. Ele vira as costas e vai embora, ele sai do local, ele deixa as coisas lá, ele simplesmente desiste, ele não prossegue. Quando eu falo em arrependimento eficaz, eu estou dizendo que o agente deu sequência aos atos executórios, mas em vez de simplesmente ir embora, ele agiu, ele interveio, e com essa intervenção ele evitou o resultado lesivo, ele evitou a consumação. Então ele agiu, diferente da desistência em que ele vai embora, no arrependimento eficaz ele intervém, ele age, ele faz. E essa eficácia desse arrependimento tem que ser observada. Ele tem que agir de tal forma que o resultado lesivo não seja consumado, que ele não consiga chegar à consumação, porque ele agiu. Como a gente já falou, é o ato do cara pegar a vítima, correr com ela para o hospital e os médicos conseguirem salvar a sua vida. E isso aconteceu única e exclusivamente porque o agente quis, porque o agente fez, porque o agente interviu. Ok? Então, nessa perspectiva, a desistência voluntária é muito semelhante ao arrependimento eficaz. Na diferença é que na desistência voluntária o agente abandona os atos executórios. E no arrependimento eficaz, ele age após os atos executórios de forma a evitar o resultado lesivo. Consequência jurídica, a mesma. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz fazem com que o agente responda pelos atos já praticados. Ou seja, nós temos a incidência da teoria da Ponte de Ouro. Em ambos os momentos, o agente é beneficiado de tal forma que ele passa a responder só por um crime menos grave, porque ele volta a uma casinha, beleza? Então, nessa perspectiva, a Ponte de Ouro beneficia o agente tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, e ambos os institutos estão juntinhos ali no artigo 15 do Código Penal. Joia, pessoal? Voltando então, vamos lá. Próximo, arrependimento posterior. Pessoal, muita gente confunde arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Observe que na escala do iter criminis, cognição, preparação, execução, consumação, tá? O arrependimento eficaz ele está entre a execução e a consumação. Quando eu falo em arrependimento posterior, ele se dá após a consumação. O que diz o artigo 16 do Código Penal? O agente que por ato voluntário, depois de praticado o crime, repara a coisa, restitui a coisa, repara o dano, tá? Então, por um ato voluntário, ele vai até a vítima e devolve o objeto. Ele paga o conserto do dano que ele causou. Ele traz ali algo na sua conduta que demonstre um arrependimento posterior. Ele fez, ele subtraiu, ele consumou, mas ele se arrependeu, foi lá e restituiu a coisa. Ele devolveu, ele reparou. Então, observem que quando eu falo em arrependimento posterior, um requisito é básico. O crime não pode ter violência ou grave ameaça. Já começa por aí. Nenhum crime com violência ou grave ameaça admite arrependimento posterior. O arrependimento eficaz não tem essa restrição, o posterior tem.
tá? Então, quando eu falo em arrependimento posterior, a teoria aqui é da ponte de prata. Por que ponte de prata? Porque o agente é beneficiado, mas não tanto quanto nas outras duas. Aqui a pena dele é diminuída. Ele responde pelo crime na forma consumada, mas a sua pena é diminuída nos termos do artigo 16 do Código Penal. E a minha pergunta é, a qualquer tempo ele pode restituir o dano? A qualquer tempo ele pode ir lá pegar e devolver a coisa depois da subtração? Não. Ele pode fazer isso até o recebimento da denúncia. Ok? Então vamos lá para o slide. O artigo 16, então, diz, primeiro, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, reparado o dano. Ou restituída a coisa. Terceiro, até o recebimento da denúncia ou queixa, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, essas são as premissas, 4 premissas do artigo 16 do Código Penal. E a teoria que ampara o arrependimento posterior é a teoria da ponte de prata. Ok, meu povo. Então, feitas essas considerações a respeito do arrependimento posterior, a gente pega o fio da meada para diferenciá-lo do arrependimento eficaz e também da desistência voluntária. Então, o cara vai lá e furta a bolsa da moça. Chega em casa, se arrepende do horror que ele acabou de cometer, pensando, nossa, a bolsa dessa moça tem dinheiro, deve ser o salário dela do mês todo, ela deve ter dívida para pagar. E ele, sabendo quem é essa moça, vai até lá e devolve o objeto. O ato dele voluntariamente ter devolvido o objeto e restituído o bem à pessoa, à vítima, não isenta de pena. Não afasta a incidência do tipo penal, mas permite que ele responda ao final com uma redução de pena de 1 a 2/3, visto que a reparação do dano, a restituição da coisa, se deu antes do recebimento da denúncia. Ok? Então essa é a peculiaridade em relação ao arrependimento posterior que nós não podemos ignorar. Joia, pessoal? Então, voltando, vamos lá. Próximo tópico, crime impossível. Pessoas, o que é o crime impossível? O crime impossível é uma figura, um instituto, previsto no artigo 17. E o artigo 17 diz, não se pune sequer a tentativa quando por vamos lá, absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto. Então, não se pune sequer a tentativa quando, por absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, o crime não pode se consumar. O que isso quer dizer? Suponha que eu esteja falando da vida humana extrauterina enquanto objeto do crime de homicídio, objeto jurídico. Então, quando uma pessoa quer matar a outra, eliminar a outra vida humana e praticar o crime de homicídio, é necessário, é imprescindível, é inquestionável que exista vida humana extrauterina. Então, suponha que uma pessoa chegue em casa do trabalho, querendo desistir de tudo, e toma uma dose letal de cianureto, um veneno potente. Essa pessoa morre e está dormindo em sono profundo, em sono eterno. Chega um indivíduo naquela residência com o objetivo de matar essa vítima.
e ele pega a sua pistola e desfere 3 disparos contra a cabeça da vítima. E a vítima está morta. Ele sai daquela residência achando que praticou um crime de homicídio. Só que para praticar o crime de homicídio, ele precisa violar a vida humana extrauterina. Como é que ele vai violar a vida humana extrauterina se naquele corpo não há mais vida? Então, o dolo dele, o animus necandi, a vontade de matar, não tem como ser punida nem na forma tentada, porque não tem como tentar matar quem já está morto. Ah, mas ele não sabia, por isso não há interferência. Ele tem que saber. Ele tem que saber que aquele objeto pode ser violado e ele tem que querer violar aquele objeto. Então, quando eu falo em impropriedade do objeto, eu estou dizendo que o objeto jurídico não pode ser violado, porque ele já se foi. Não tem como abortar se a mulher não estiver grávida ou se o feto já tiver falecido. Não tem como matar se a pessoa já virou um cadáver. Se ela já está morta, não há como matá-la novamente. Nessa perspectiva, nós estamos diante do crime impossível por impropriedade do objeto. A arma estava apta a efetuar disparo. Foram 3 na cabeça da vítima, mas não tinha mais vida para tirar daquele corpo. Nessa perspectiva, com a vítima já morta, eu posso avocar o crime impossível. Por qual das modalidades? Impropriedade do objeto. Joia? Agora, pessoal, suponha que eu separe uma arma para matar uma pessoa. Eu quero matar essa pessoa. Eu quero. Estou caminhando e me deparo com meu inimigo, com a vítima que eu quero ceifar a vida. Eu aponto a arma e dou 5 tiros. Só que sem eu saber, aquela arma foi trocada por alguém e a arma que colocaram lá tinha balas de festim. E nessa perspectiva eu não consigo matar a vítima. Por quê? A bala de festim é um meio absolutamente ineficaz. A pessoa está viva, tem vida ali para ser eliminada. O animus necandi está fervilhando. A vontade de violar aquela vida humana extrauterina grita e pulsa. Mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque o meio que eu tenho para chegar àquele resultado lesivo é ineficaz. Não tem como matar uma pessoa usando balinha de festim. Não tem como matar uma pessoa soprando. Não tem como matar uma pessoa jogando água, um copo d'água em cima dessa pessoa. Então observem que o meio escolhido pelo agente, quando ineficaz, também gera o crime impossível, nos termos do artigo 17, que é uma causa de atipicidade da conduta. Ok? Então aqui o agente tem o dolo, o agente tem a vontade, mas ou o objeto não pode ser violado, ou o meio que ele escolheu para violar não pode atingir aquele resultado lesivo. E nesse caso, a conduta é vista como atípica aos olhos do direito penal, exatamente como preconiza o artigo 17 do diploma repressivo. Joia, meu povo? Então, nessas considerações, nós vamos beber uma água e na aula a seguir a gente vai bater um papo sobre classificação de crimes, que é uma temática extremamente importante. Ela influencia muito em algumas temáticas da nossa prova da OAB e muita gente acaba passando batido por ela, tá? Então, é uma temática que a gente vai ter que explorar com bastante profundidade no próximo bloco, porque a gente vai ver que isso impacta diretamente no crime de infanticídio, isso impacta diretamente no crime de peculato, isso impacta diretamente no crime de autoaborto, entre outros crimes que revelam aí uma gama de situações que a gente tem que estar por dentro. Então, até já já.